Boa tarde, quinto ano. Vamos começar aí mais uma semana. Como vocês estão? Como passaram aí sábado e domingo? Descansando? Estudaram para a prova? Vamos lá. Hoje nós vamos começar nossa avaliação, nossas avaliações do primeiro bimestre, mas eu vou dizer como que vai funcionar. Então, nós devemos tentar fazer como fazemos na escola. Na escola, eu explico e vocês fazem sozinhos. Então, em casa, o ideal é que vocês também tentem fazer sozinhos. Por quê? Porque se vocês ficarem com a ajuda do papai e da mamãe nesse momento agora que é a avaliação, nós não vamos conseguir avaliar direitinho. Então, o ideal é o quê? Eu vou explicar a prova, fazer uma breve revisão. Vocês podem também usar o vídeo de semana passada, o vídeo da revisão de português, assistir novamente o vídeo. Não tem tempo. Então, por exemplo, na escola, nós temos um tempo determinado, que é o tempo de aula, para que vocês façam. Hoje não. Hoje vocês podem ficar aí o tempo que for necessário para que vocês façam, porque vocês vão entregar só semana que vem, só na segunda. Então, o que eu peço para vocês? Assistam o vídeo com atenção, o vídeo de hoje que eu vou estar explicando. Vou tirar algumas dúvidas. Se ainda tiverem dúvidas, peguem o vídeo da semana passada, da revisão de português, que eu também estou explicando todos os conteúdos. Então, assistam novamente os conteúdos da semana passada. Hoje, por ser avaliação, a tia não pode toda hora, não toda hora, a tia não pode ficar explicando toda hora, voltando, por quê? Porque a gente tem que avaliar o que vocês estão conseguindo assimilar, mesmo que a distância, mesmo que não está sendo o ideal, que seria na sala, mas o bom de vocês é que vocês podem estar assistindo novamente os vídeos, então isso vai ajudando. Então, outra coisa que eu vou dizer também, na avaliação de português, vocês sabem que a tia desconta pontinhos se escreverem errado no sentido de não escreveu com letra maiúscula, não colocou sinal de pontuação, escreveu uma palavrinha errada, a palavrinha que nós já conhecemos, copiou errado. Então, vocês estão em casa, vocês não têm tempo para entregar, então tem que ter bastante atenção. Atenção na hora de escrever, atenção na hora de copiar do próprio texto, organização, está valendo ponto, então a gente não pode fazer de qualquer jeito, ainda mais que não tem ninguém, vai ter ninguém e vamos gente, tem que terminar, tem que lanchar, ou tem que tá na hora de ir embora, o pai já chegou, tem que fazer outra revisão, não, já fizemos todas as revisões já foram feitas, então agora é hora da avaliação. Então precisa dessa atenção especial, precisa desse compromisso, não fazer correndo, fazer com atenção, prestar bastante atenção para que a gente não tenha erros, tá bom? Vamos lá então. Vou começar na primeira questão. Primeira questão está assim: leia o texto e depois responda as questões. O texto é o quê? É o hino de Angra. O hino de Angra dos Reis. Se vocês quiserem ouvir, eu vou depois que eu enviar o vídeo, eu vou enviar um link também do hino de Angra para que vocês possam ouvir também. Conforme vocês vão lendo, vocês vão ouvindo. Então, lê o texto. Eu vou ler, diz assim: vou cantar tua beleza, Angra dos Reis. Quem te conhece quer te ver mais uma vez. Teu cenário de grandeza, joia rara de beleza, o teu nome é tradição. Tens dos teus filhos amor e carinho no coração. O verde do teu mar, Angra dos Reis. A luz do teu luar, Angra dos Reis. O brilho do teu sol, Angra dos Reis, nós queremos cantar. E se o destino daqui me levar, hei de voltar. No teu céu estrelas mil, sempre a brilhar. Pedacinho do Brasil, glória sem par. No teu solo hospitaleiro, nossas crenças, nossos sonhos e a fé no teu porvir. Sempre serás dos teus filhos a luz que nos conduz. Então, aqui está a letra da música, lembrando o do hino de Angra. Depois eu vou colocar lá para vocês o link para que vocês possam ouvir também.
A primeira pergunta é o seguinte: qual o gênero textual do texto lido? Qual o gênero? Que tipo de texto é esse? É um conto popular? É letra de uma canção? É um texto expositivo? Vão somente marcar um X. Letra B. Qual o nome do autor? Então, vocês vão voltar lá para ver quem escreveu. Então, volta lá no texto, que lá vai ter o nome do autor ou da autora que escreveu essa canção. Quem está sendo homenageada nesse texto? Esse texto está fazendo uma homenagem a quem? Então, se vocês ainda não conseguiram entender, volta lá de novo no texto, lê de novo, está homenageando quem? Letra D. Sabendo que o autor nasceu em Angra dos Reis, como iríamos nos referir a ele através do adjetivo pátrio? Vamos lá relembrar então o que é adjetivo pátrio. O adjetivo pátrio, vamos falar de adjetivo. Adjetivo não é o que caracteriza? Então vamos lá. Eu tenho aqui um globo, posso falar que ele é redondo, é a característica dele. Posso falar que ele é colorido, outra característica dele. Posso falar que ele tem uma parte de metal, outra parte de plástico, outra característica dele. Então, o adjetivo é tudo que caracteriza um objeto, tudo que caracteriza um ser, tudo que caracteriza um substantivo. O adjetivo pátrio vai nos caracterizar de acordo com o local em que nós nascemos. Por exemplo, não vou falar de Angra, mas vou falar do Rio de Janeiro. Dependendo do local em que a pessoa nasça, ela é carioca, ela é fluminense. Em Minas Gerais, quem nasce em Minas é mineiro. Então, esse é o adjetivo pátrio daquela pessoa. Tem a ver com a pátria, tem a ver com onde ela nasceu. Então, por exemplo, o autor nasceu em Angra. Se ele nasceu em Angra, ele é o quê? É isso que vocês vão colocar aí. Continuando. Quais são as palavras que rimam no texto? Lembrando que rima são aquelas palavrinhas que terminam com o mesmo som, mesma sílaba. E as palavras que rimam vêm sempre no final do verso. Vamos relembrar outra coisa aí. Na música, na letra da canção, assim como no poema, nós chamamos cada linha, nós chamamos de verso. Então, cada linha da música, cada linha do poema é chamada de verso. E no final do verso, a última palavra de cada verso sempre vai rimar com a última palavra do outro verso. Então, quais são as palavrinhas que rimam aí, que terminam com o mesmo som, que terminam com a mesma sílaba? Depois, quais são as características da cidade segundo o texto? Então, nesse texto aí, no hino de Angra, está falando sobre uma cidade. Então, quais são as características? Como que é essa cidade? O que ela tem? Ela é bonita? Ela não é bonita? O que ela tem de belo? Então, quais são as características dessa cidade de acordo com o texto? Número 2. Número 2, vocês vão produzir um poema que demonstra os seus sentimentos em relação à nossa cidade. Não esqueça de algumas características do poema, como rimas no final dos versos, e depois vocês vão fazer uma ilustração. Então, tem aí o quadrinho do poema e o quadrinho da ilustração. Então, o que vocês vão fazer? Escrever aí o poema. Não precisa escrever todas as linhas, mas eu quero no mínimo 4 versos, ok? Então, tem que ter a rima, tem que rimar. Falando sobre a nossa cidade, coloca aí o título, façam um poema, tem que ter a rima no final e depois vocês vão fazer uma ilustração, um desenho sobre o que vocês escreveram. Não esqueçam de pintar, hein, gente? Não esqueçam de pintar. Tem gente que tá ficando aí com um pouco de preguiça e desenha, não pinta, desenha de qualquer jeito. Nada de desenhar de qualquer jeito e nada de preguiça também, quero pintando, bem bonito. Continuando. Depois nós vamos vir para o número 3. Vocês vão completar com os adjetivos pátrios que estão no quadro. Então, por exemplo, relembrando, adjetivo pátrio se referindo ao local onde a pessoa nasceu. Aí nós temos aqui, ó, quem nasce no Rio de Janeiro é... Lembra que eu falei que dependendo, podia ser carioca, fluminense, então vocês vão procurar qual é o adjetivo pátrio que está aí. Bacalhau da Noruega é bacalhau, Noruega, então vocês vão procurar aí dentro do quadro qual é o adjetivo
o adjetivo pátrio da Noruega. Os periquitos da Austrália são, então vocês também vão procurar dentro do quadro aí qual é o adjetivo pátrio dos periquitos da Austrália. O cão da Alemanha chama-se pastor, então também está dentro do quadro. Lembrando, todas as palavras, todos os adjetivos estão dentro do quadro e eles não se repetem. Não se repetem, cada um tem um, está dentro do quadro. O bife originário de Milão chama-se bife A, também está dentro do quadro. Quem nasce em Minas Gerais é um urso do Polo Norte, é um urso. Há na mesa várias peças da China. Peças é um cachorro de Pequim, é um cão. E o homem nasceu na Rússia, ele é. Então, todos esses adjetivos pátrios tem aqui dentro do quadrinho, ok? É só procurar e colocar, cada um tem o seu. Número 4. Leia atentamente e depois faça o que se pede. Atenção! Ninho de mafagafos. No ninho de mafagafos há 5 mafagafinhos. Quem os desmafagafizar, bom desmafagafizador será. Até eu me enrolo, hein? Então, esse textinho aí, o que vocês vão tirar daí? Um substantivo, um adjetivo e um numeral. Vamos lá, substantivo. Substantivo é o que dá nome aos seres. Adjetivo é o que caracteriza aquele ser, é o que caracteriza o substantivo. E o numeral é um número. Esse número pode ser cardinal, esse número pode ser ordinal, esse número pode ser multiplicativo ou esse número pode ser fracionário. Então, desse textinho, vocês vão tirar um substantivo, um adjetivo e um numeral. Na número 5, vocês vão classificar esses numerais. Vamos lá. Como que vocês vão classificar os numerais? Vamos relembrar, então, quais são as características desses numerais. Vamos começar com o número cardinal. Número cardinal é aquele número que está relacionado à quantidade. 1, 2, 3, por exemplo. Eu tenho aqui 1 apontador, 1 cardinal. Eu tenho aqui uma tesoura, 1 cardinal. Eu tenho aqui 2 canetas, 2 cardinal. Então, o número que está relacionado à quantidade, números cardinais. Números ordinais, ordem. Então, hoje nós vamos ter nossa primeira avaliação. Amanhã nós teremos nossa segunda avaliação. Números que estão relacionados com ordem, com posição. Ah, eu estou sentada na terceira cadeira. Eu estou sentada na quinta cadeira. Então, números que estão relacionados com ordem e posição, números ordinais. Números fracionários, aqueles que estão relacionados à fração. Eu comi 1/4 da pizza, 3/4 da xícara de leite para essa receita do bolo. Números relacionados à fração. E os números multiplicativos? Os números multiplicativos são os números relacionados à multiplicação, por exemplo, dobro, triplo, quádruplo, por exemplo. Eu tenho o dobro da idade do meu irmão mais novo. Meu avô tem o triplo da minha idade. Então, números multiplicativos. Relembrando, então, cardinal, quantidade, ordinal, ordem, fracionário com fração, multiplicativo, multiplicação. Então, esses são os números os numerais que nós estudamos. Então, na número 5, vocês vão classificar. Nosso time marcou 8 gols, então já está grifado ali o 8. Que numeral é esse? Fiquei com 1/3 do dinheiro, terço. Os meninos foram classificados em 8º lugar. Maria recebeu o triplo da mesada e as meninas receberão o dobro. Então, classificar esses numerais, ok? Vamos dar uma pausa aí e já volto para terminar de explicar. Voltamos então, continuando aqui, vamos para a questão 6. Na questão 6, nós vamos continuar falando dos numerais. Vou relembrar de novo. Números ordinais, tem a ver com ordem, posição,
primeiro a chegar, segundo a chegar, posição das carteiras, das cadeiras. Você vai sentar na primeira, você vai sentar na terceira. Então, ordem, posição. É numa competição, primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Cardinal tem a ver com quantidade. Eu tenho 2 canetas, eu tenho 4 lápis, eu tenho uma televisão. Então, tem a ver com quantidade. Números multiplicativos. Multiplicação. Hoje eu comi o dobro de pedaços de bolo que eu comi ontem. Hoje meu pai tem o dobro da minha idade, meu avô tem o triplo da minha idade. Então, números multiplicativos. Dobro, triplo, quádruplo. Os números fracionários, tem a ver com fração. Terço, quarto, quinto. Esse quarto e quinto não no sentido de ordinal. Porque, por exemplo, o número ordinal é a posição. Agora, se eu falo 1/4, esse quarto é fração, não é posição. Se eu falo 2/5, se eu falo 1/5, é fração, não é posição. Então, o número que vai vir sublinhado ou não é o quinto. Mas vocês vão observar o que vem antes. É 1/5. Se for 1/5 da pizza, não é posição, é fração. Então, vamos prestar atenção no contexto da frase. A própria frase vai nos dizer se é uma posição, se é uma ordem ou se é fração. Então, a ordinal, cardinal, multiplicativo e fracionário. Vamos lá então, diz assim: leia os trechos abaixo e circule os numerais. Eu vou ler, quando vocês forem lendo, vocês vão circular os numerais, independente se for multiplicativo, fracionário, ordinal, cardinal, sublinhe os numerais. Estava pensando, plantamos arroz e feijão, são 2 lavouras para cada um. A gente poderia combinar, metade planta só arroz e a outra metade feijão. Depois fazemos as trocas. Joaquim Torto, você é ruim de trabalho mesmo, hein? Colhi 100 litros e você só 80. Que é isso, Joaquim Torto? Você me dá 40 e quer 50 em troca? Então, desse textinho, vocês vão circular os numerais. Só circular. Não estou pedindo para classificar. Vocês vão somente circular. Número 7. Vocês vão escrever nas lacunas os numerais que estão entre parênteses. Então, por exemplo, tenho um espaço moedas. Entre parênteses, 609. Então, tem que escrever 609. Letra B. Nós comemos, aí tem um espaço do bolo. Entre parênteses está 2/3. Então, vocês têm que escrever 2/3. Atenção quando for plural. Atenção ao plural e ao singular. 1/3, singular. 2, plural. Então, 2/3. Não esqueçam. Letra C. O colocado do concurso ganhará um barco. O segundo. Quando for o número ordinal, sempre vai vir aquela bolinha lá em cima indicando, ok? Aquela bolinha. Letra D. A quarentena já passou de dias. Tem o número 30, então vamos escrever 30 dias. Letra E. Minha amiga comeu da pizza 3/8. Atenção de novo ao singular e ao plural. Se o número que vem antes é 3, 3 é mais de 1, é plural. Então, não vai ser... Vocês não vão escrever 3/8, 3/8. Atenção. E letra F. Fiquei em espaço, lugar na Olimpíada de Matemática. Terceiro. Então, fiquei em terceiro lugar nas Olimpíadas de Matemática. Vocês vão escrever, gente, é por extenso. Não é copiar o número que está aqui, não, tá? É escrever o nome do número, ok? Número 8. Número 8, nós vamos falar dos parônimos e dos homônimos. Vamos lá. Os parônimos são aquelas palavras que têm a pronúncia parecida na hora que nós falamos. Parece ser a mesma palavra, mas a escrita é diferente e o significado também é diferente. É aquele caso do cavaleiro e do cavalheiro. O cavalheiro é aquela pessoa culta, aquela pessoa educada. E o cavaleiro é aquela pessoa que trabalha com cavalos, que monta cavalo. Então,
É parecida, ó, parece um pouco cavaleiro ou cavalheiro, a gente acaba confundindo, mas o significado é diferente. E os homônimos são aquelas palavras que a pronúncia é praticamente igual. O que é diferente? O significado e a escrita. Porque, por exemplo, muda um C, aquele caso da sexta, ó. Sexta de dia da semana, sexta de uma cesta para colocar objetos e sexta da hora de dormir depois do almoço. O som é o mesmo, a pronúncia, sexta. O que difere? Na forma de escrever. Alguns são com C e S, alguns são com S e X, alguns são com S e S. Então, o que muda é a escrita e o significado, apesar da pronúncia ser muito parecida. O que vocês vão fazer aqui no número 8? Está dizendo que parônimos são as palavras muito parecidas na pronúncia e na grafia, mas que possuem significado diferente. Vocês vão procurar o significado no dicionário. Tia, eu não tenho dicionário em casa. Não tem problema, vocês podem pesquisar na internet. Aproveitar que vocês estão em casa, então podem procurar o significado na internet. Letra A, comprimento. Letra B, cumprimento. Letra C, acento. Letra D, acento, só que um acento com C e o outro acento com 2 S. Letra E, emergir. E letra F, imergir. Então, procurar o significado dessas palavras, ou no dicionário, ou na internet. E número 9, os homônimos, aquelas palavras com pronúncias ou escritas da mesma maneira, mas que o significado é diferente, os significados são diferentes. Então, vocês vão procurar também no dicionário ou na internet. Acender. Acender com C, letra B, acender, SC. Letra B, concerto com C, letra D, concerto com S. Letra E, cozer com S e letra F, cozer com Z. Então, vocês vão procurar aí o significado dessas palavrinhas, ou na internet, ou no dicionário. Vou beber uma aguinha, já volto para terminar de explicar. Vamos agora para a nossa 10ª questão, ainda falando de parônimos e homônimos, aquelas palavrinhas com som parecido, mas o significado diferente. Vocês já procuraram na atividade anterior o significado de algumas dessas palavras no dicionário? Lembrando mais uma vez, tia, eu não tenho dicionário, como que eu vou fazer? Pode pesquisar na internet. Aproveitar que vocês estão em casa, na internet tem dicionário online, então vocês podem pesquisar na internet sim, tá bom? Então, o número 10 diz assim: complete as frases com uma das palavras entre parênteses. Todos os haviam sido ocupados, todos os assentos. Aí vocês vão dizer se vão completar o acento com C ou acento com 2 S. De acordo com o significado, qual dessas duas palavrinhas? Letra B. Vitória mandou seu computador para o concerto. Esse concerto é um concerto com C ou esse concerto é um concerto com S? Voltando a dizer, na atividade anterior, vocês já pesquisaram o significado dessas palavras no dicionário. Então, vocês vão escrever ou é com C ou é com S. Letra C. A professora fez para a turma, fez um cumprimento ou fez um comprimento? Vocês pesquisaram o significado de comprimento e de cumprimento. Agora, vocês vão colocar aí qual é o significado correto, qual é a palavra correta. Comprimento ou cumprimento. Número 11 e última atividade de hoje, da avaliação de português. Forme frases com cada uma das palavras abaixo. Então, ainda sobre parônimos e homônimos. Primeira palavra, cozer. Tem o cozer com S, cozer com Z, acender com S e acender com SC. Vocês pesquisaram o significado. Como vocês pesquisaram o significado aqui, ó, na atividade 8 e 9, vocês procuraram o significado dessas palavras. Agora, vocês vão formar frases. Na hora de formar frase, início de frase, sempre letra maiúscula. Não podemos esquecer. Início de frase, sempre letra maiúscula. Final de frase, sempre tem um sinal de pontuação. Ou é um ponto final, ou é uma exclamação, ou é uma interrogação. Sempre tem. Então,
Outra coisinha importante, a escrita correta das palavras e organização, né? Eu já deixei 2 linhas para cada frase, porque tem gente que tem uma caligrafia um pouco maior, um pouco menor, então para ter espaço para ficar organizado. Então vamos tentar organizar aí. Outra coisa também que tem muita dúvida, não precisa começar com a palavra cozer. Ela pode estar no início, pode estar no meio, pode estar no fim. Não precisa começar com essa palavra, tá? Porque às vezes sempre fica uma dúvida, tia, tem que começar com a palavra? Não precisa. A palavra está aí só para que vocês saibam qual é a palavra, mas não é obrigatório, não precisa necessariamente começar com essa palavra. Vocês podem colocar ela no meio ou no fim ou começar o que vocês acharem melhor. Então, formar frases com essas palavras, não esquecer da letra maiúscula, da escrita correta das palavras, do sinal de pontuação, da organização, que é muito importante. Lembrando que na avaliação de português, desconta o ponto das palavrinhas escritas erradas, ainda mais palavrinhas que nós já estudamos. Então, bastante atenção. Volto a falar, vocês não têm tempo para entregar a avaliação, porque vocês vão me entregar só na semana que vem. Então, por isso mesmo, fazendo com bastante atenção, sem pressa, não precisa de pressa. Vocês vão fazer aí no tempo de vocês. Volto a dizer também, podem pegar o vídeo da aula anterior. Eu vou até colocar de novo aqui o vídeo da aula anterior para que vocês possam ouvir também na aula de revisão, porque na aula de revisão eu expliquei também todo o conteúdo. Então, para que vocês possam estar fazendo, e se tiver alguma dúvida, volta no vídeo da semana passada, assista o vídeo de hoje, porque aí vocês conseguem tirar as dúvidas. Por quê? Como é uma avaliação, eu preciso avaliar como vocês estão, preciso avaliar o que vocês conseguiram assimilar. E na escola, vocês não ficam toda hora me perguntando, porque eu falo, explico, leio para vocês, explico tudo para vocês, depois é cada um tentando fazer o seu, porque isso é importante. Então, se vocês ficarem em casa e ficarem pedindo ajuda da mãe, pedindo ajuda do pai, eu não vou conseguir avaliá-los direitinho. Então, o importante é que vocês tentem fazer sozinhos, mesmo tendo aí o apoio dos pais, mesmo tendo o apoio de irmãos, de tios, de primos. É importante que vocês tentem fazer sozinhos. E para isso eu estou dizendo, peguem a revisão, assistam o vídeo. Não fiquem com pressa de terminar de assistir o vídeo. O vídeo é longo, o vídeo é chato. Mas no vídeo eu estou explicando tudo, no vídeo eu estou dando vários exemplos. Então, não deixem de assistir os vídeos. É muito importante que vocês assistam os vídeos, porque tem explicação. Cansou, tá cansado? Dá um pause. Vai beber água, vai ao banheiro, for com fome, faz um lanche, depois volta. O importante é fazer com ciência, sabendo o que vocês estão fazendo. Então, façam com atenção. Eu sei que vocês são feras, eu sei que vocês vão conseguir. É só tirar essa ansiedade de terminar logo, essa ansiedade de querer acabar, que vocês vão conseguir. E lembrando, também não é para tirar foto e me mandar hoje, não precisa, porque é uma avaliação. Então, vocês vão fazer tudo. Fez a de hoje, terminou? Deixa guardada. Faz a de terça, de quarta, faz a de sexta. Na segunda-feira, que vocês vão levar para a escola, que eu vou lá buscar para corrigir. Então, terminou de fazer hoje, não precisa tirar foto para me enviar. Terminou, guarda, deixa guardado, junta com todas as outras atividades, os trabalhos e aquela primeira atividade avaliativa que foi, e na segunda-feira vocês vão levar para a escola, que eu vou lá buscar para poder corrigir, ok? Boa avaliação para vocês, façam com bastante atenção. Beijinho, saudade de vocês.